do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria Ligório. Sexta consideração, a morte do pecador. Terceiro ponto. Coisa digna de admiração. Deus não cessa de ameaçar o pecador com o castigo da má morte. Então hão de chamar-me e não os ouvirei. Provérbios 1, versículo 28. Porventura, Deus há de ouvir seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Jó 27, versículo 9. Rirei em vossa morte e escarnecer-vos-ei. Provérbios 1, versículo 26. A risada de Deus é não querer usar de sua misericórdia. São Gregório Magno. A mim pertence a vingança, e eu lhes darei a paga a seu tempo, quando seu pé resvalar. Deuteronômio 32, versículo 15. O mesmo diz em outros lugares, e contudo vivem os pecadores tranquilos e seguros, como se Deus lhes tivesse prometido para a hora da morte o perdão e a glória. É sabido que qualquer que seja a hora em que se converta o pecador, Deus o perdoará, como prometido. Mas não disse que no momento da morte o pecador se converterá. Antes, muitas vezes, repetiu que quem vive em pecado morrerá em pecado. João 8, versículo 21 e 24. E que se o buscar na morte não o encontrará. João 8, versículo 34. Portanto, é necessário buscar a Deus quando o encontrar for possível, porque virá o tempo em que não o poderemos encontrar. Isaías 55, versículo 6. Pobres pecadores, pobres cegos que se contentam com a esperança de converter-se na hora da morte, quando já não o poderão fazer. Diz Santo Ambrósio, não aprenderão a agir bem os ímpios, senão quando já não houver mais tempo para isso. Deus quer nos salvar a todos, castiga, porém, os obstinados. Se a qualquer infeliz que estivesse em pecado sucedesse de repente um acidente que lhe privasse de sentidos, que compaixão não excitaria naqueles que o vissem prestes a morrer, sem receber os sacramentos, nem dar sinais de contrição? E que júbilo teriam todos se aquele homem voltasse a si e pedisse a absolvição de suas culpas e fizesse atos de arrependimento? Mas não é louco o homem que, tendo tempo para fazer tudo isso, segue vivendo em pecado, ou volta a pecar e põe-se no risco de ser surpreendido pela morte, quando talvez já não mais possa arrepender-se? Espanta-nos ver alguém morrer de repente. Contudo, muitos expõem-se voluntariamente a morrer assim, estando em pecado. Peso e balança são os juízos do Senhor. Provérbios 16, versículo 11. Nós não levamos em conta as graças que Deus nos dá, mas Ele as conta e mede, e quando as vê desprezadas nos limites fixados por sua justiça, abandona o pecador a seus pecados e assim o deixa morrer. Infeliz daquele que adia sua conversão para o dia seguinte. A penitência que se pede a um enfermo é enferma, diz Santo Agostinho. São Jerônimo dizia que 100.000 pecadores que até que lhe chegue a morte vivam em pecado, apenas um se salvará. São Vicente Ferre afirmava que a salvação de um desses seria um milagre maior que a ressurreição de um morto. Que arrependimento se pode esperar na morte daquele que tivesse vivido amando o pecado até o último instante de sua vida? Diz São Roberto Bellarmino que, assistindo um moribundo e tendo-lhe exortado a fazer um ato de contrição, o enfermo lhe disse que não sabia o que era contrição. O santo procurou então lhe explicar, mas o enfermo disse: Padre, não compreendo, nem estou agora capaz de entender tais coisas. E assim falecera, dando visíveis sinais de sua condenação, como o próprio São Bellarmino deixou escrito. Justo o castigo do pecador, diz Santo Agostinho, será que ao morrer se esqueça de si mesmo aquele que, na vida, se esqueceu de Deus? Não vos enganeis, diz o apóstolo, em Gálatas 6, versículo 7. Deus não pode ser desprezado. Aquilo que o homem semear será pelo homem ceifado.
Assim, o que semeia em sua carne se fará corrupção. Seria zombar do Deus vivo, viver desprezando suas leis e alcançar depois uma eterna recompensa. Mas Deus não pode ser burlado. O que nesta vida se semeia, colhe-se na outra. O que semeia aqui vãos prazeres carnais, não há de recolher, então senão corrupção, miséria e morte perduráveis. Meu cristão, o que se diz para os outros também se diz para ti. Se te visses prestes a morrer, já sem esperança pelo parecer dos médicos, privado do uso dos sentidos e então agonizante, quanto não rogarias a Deus que te fossem concedidos 1 mês, uma semana de vida, a fim de ordenar a tua consciência? Pois Deus te concede agora esse tempo. Rendei-lhe 1000 graças, remedia diligentemente o mal que fizeste e recorre a todos os meios eficazes para estar em graça, quando chegar a morte, pois então já não terá tempo de remediar tua situação. Afetos e súplicas. Ah, meu Deus, quem, senão vós, poderia ter tido para comigo toda a paciência que tivestes? Se não fosse infinita vossa bondade, eu desconfiaria de alcançar o perdão. Mas meu Deus morreu para perdoar-me e salvar-me, e como me manda ter esperança, nele esperarei. Se meus pecados me espantam e condenam, vossos merecimentos e promessas infundem-me valor. Vós prometestes a vida da graça a quem voltar a vossos braços. Convertei-vos e vivei. Prometestes abraçar aquele que a vós recorrer. Voltai-vos a mim, e eu voltarei a vós. Dissestes que não havíeis de desprezar aquele que se arrependesse e se humilhasse. Pois eis-me aqui, Senhor, a vós volto e recorro, confesso-me merecedor de 1000 infernos e arrependo-me de ter-vos ofendido. Decido firmemente não mais vos ofender e amar-vos para sempre. Não permitais que doravante eu seja ingrato a tanta bondade, Pai eterno, pelos méritos da obediência de Jesus Cristo, que morreu por obedecer-vos, fazei que eu obedeça à vossa vontade até a morte. Amo-vos, meu sumo bem, e pelo amor que vos tenho, quero obedecer-vos em todas as coisas. Dá-me a santa perseverança, dá-me vosso amor, e nada mais vos peço. Maria, minha mãe, rogai por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.